Olá, meu nome é Rodrigo Maister de Almeida, professor aqui do curso de especialização. Vamos conversar hoje aí à distância, mas em breve presencialmente vamos nos encontrar para desenvolver o tema das perícias médicas relacionadas aí principalmente à justiça trabalhista e o papel do perito médico, os ritos processuais, aí as peculiaridades que existem nessa atividade. Então hoje vamos aqui brevemente dar uma geral, praticamente uma geral em toda a disciplina, tentar colocar alguns tópicos aí que vocês vão estar conhecendo e vocês já podem iniciar a pesquisa com esses slides, com essa nossa conversa hoje aqui, alguns tópicos que já podem ir pesquisando aí online, inclusive nas páginas oficiais do tribunal, a legislação principalmente, né, os textos das normas regulamentadoras, da CLT e também aí o do Código de Processo Civil, que vão ser aí pertinentes ao que a gente vai estar observando em prática depois aqui na universidade em sala de aula. Vocês escolheram a medicina, né? Tem aí as suas carreiras e fugiram lá atrás do direito, da engenharia. A gente tem 17, 18 anos quando a gente faz a opção pela carreira, né? E agora vocês dão de cara exatamente com aquilo que talvez você tenha fugido naquele momento. Então você vai ter um pouquinho da engenharia de segurança do trabalho junto com isso, você vai ter um pouquinho do direito do trabalho aí na atividade do médico e isso vai fazer parte do dia a dia. Essa multidisciplinaridade faz parte do dia a dia do médico do trabalho, do perito médico, e dos profissionais que vão aí trabalhar na gestão que envolve também esses assuntos. Então a questão do médico do trabalho no processo trabalhista, ele vai estar prevendo algumas sequências aí, né? Algumas matérias que você vai observar. Então, o Código de Processo Civil é quem determina principalmente as regras da perícia médica. Então, os prazos, quando você vai fazer esses atos e tudo mais. A CLT, depois, ela vem trazer a matéria técnica, né? Que depois vai ser especificada nas normas regulamentadoras que vão assessorar a CLT. Então, na CLT vai dizer quais são os tipos de perícia, quando o médico do trabalho pode atuar, não pode atuar, esse tipo de questão. Então, parte lá das regras do processo do trabalho, que estão dentro do Código de Processo Civil. A gente não tem um Código de Processo de Trabalho no Brasil, a gente utiliza o Código de Processo Civil dentro da matéria trabalho e depois a sequência natural, Constituição, CLT e normas regulamentadoras. Os prazos trabalhistas aí se confundem um pouco, existem algumas discussões que nós temos que entender da matéria. Então, por exemplo, o trabalhador ele encerra o contrato de trabalho dele, ele tem 2 anos aí de direito, então ele tem 2 anos para entrar com uma lide trabalhista. Tá? Passados esses 2 anos, prescreveu o direito de acesso à justiça. Da data que ele entrar com o processo, recuam-se 5 anos. Né? Então você vai olhar, ele pede lá um adicional de insalubridade do ambiente de trabalho, por exemplo. Se ele passou 1 ano que acabou o contrato de trabalho, ele entra, ele já perdeu 1 ano de direito. Né? Vai recuar 5 anos da data que ele entrou com a inicial e esses 4 anos que vão ser analisados. Na sua perícia médica, você tem que observar esse prazo. Então, se está sendo discutido os últimos 4 anos de contrato, os últimos 5 anos de contrato, ou 3 anos, dependendo da data de ingresso da ação, é esse período que tem que ser observado. Se o médico do trabalho ou o engenheiro de segurança nas perícias de insalubridade e periculosidade abre para todo o contrato, por exemplo, muitas vezes ele vai acabar perdendo o foco, perdendo o objeto aí que o juiz vai olhar, e aí é tempo, é dinheiro, são horas de trabalho que você vai estar desperdiçando. Então essa é a primeira dica que a gente fala, né? Sempre conseguir mensurar corretamente esse prazo. No caso das doenças do trabalho, não dos adicionais salariais, existe uma peculiaridade. A responsabilidade civil, que é aquela de reparação de dano ou indenização por um dano que aconteceu, ela tem um prazo de prescrição diferente. Então o tempo de direito vai para 20 anos. Essas ações corriam antes dentro da vara civil, era direito civil do trabalho. E agora correm dentro das varas do trabalho. Então existe uma discussão nos tribunais se o direito é 5 anos ou é 20 anos, por tratar-se de matéria trabalhista. Já é pacificado, nós estamos aí falando aqui em abril de 2020, né? Então nesse momento é pacificado que os 20 anos devem ser considerados. Esses 20 anos para trás são relacionados à data do nexo médico, então do nexo técnico médico. Então no momento em que apareceu a relação de um sintoma, de uma manifestação com aquele trabalho, com aquela atividade laboral.
Existem casos, por exemplo, se pegarmos o município de Adrianópolis, aqui no estado do Paraná, né, tínhamos as empresas que trabalhavam com chumbo lá. Os sintomas da exposição ao chumbo muitas vezes não apareceram ou não foram percebidos em exames dos trabalhadores, mas podem aparecer numa gestação que vai apresentar o sintoma no feto, ou até uma manifestação clínica com mais aí tempo do que aqueles 5 anos ou 6 anos que já se encerrou o contrato de trabalho, ou até 2 anos que seria o direito de entrar com a ação. Então esses prazos também devem ser conhecidos. Então 20 anos para trás, no caso de doença do trabalho, 5 anos para trás, no caso de adicionais salariais previstos na Constituição e na CLT. Quando que é necessária a perícia? No caso trabalhista, toda vez que houver um pedido de insalubridade ou de periculosidade, obrigatoriamente o juiz tem que pedir a perícia técnica. Ele não pode decidir sem a perícia técnica. Nos casos de doença do trabalho, se as provas não forem consistentes no processo, o juiz também pode pedir. Mas se ele já tiver elementos, ASOS, exames periódicos, evidências de acidentes de trabalho registrados com comunicação de acidente de trabalho à Previdência Social. Então, se ele não tiver todos esses elementos que convençam ele pode ou não pedir a perícia médica, assim como as partes podem pedir e o juiz deferir ou não. Então, para adicionais salariais, sempre tem que ter a perícia. Para a questão de nexo médico e direito a uma doença, se os documentos não forem suficientes nos autos, o juiz pode pedir essa perícia. Então, a questão de opção fica apenas no caso da doença. Quando que o perito médico pode realizar a perícia? Então, assim, o perito médico, na verdade, ele tem um leque maior que os outros profissionais. O engenheiro de segurança do trabalho, ele pode fazer a perícia de insalubridade, ele pode fazer a perícia de periculosidade, mas ele não pode fazer a perícia médica. Já o médico do trabalho tem essa competência. Ele pode fazer a perícia médica e também pode fazer a perícia de insalubridade e periculosidade. Isso é uma coisa muito interessante, porque os senhores passam a ter que absorver um conhecimento e praticar um conhecimento praticamente da engenharia, como, por exemplo, levantamentos quantitativos de químicos no ambiente de trabalho, de agentes físicos, como ruído, vibração. Então, a gente passa a ter uma matéria exatamente das ciências exatas vindo para dentro da medicina do trabalho e o perito médico passa a desenvolver isso aí. Tem que estudar. Você tem que conhecer bem as INRs, tem que ir atrás desse conhecimento, estudar processos que já aconteceram, laudos, procurar laudos técnicos também, e não tem nenhum problema de ter um contato lá com um técnico de segurança, um engenheiro de segurança principalmente que tem essa atribuição, e trocar figurinha com esse pessoal, conhecer bem a matéria, os percalços que tem nessas perícias aí, porque elas são um pouco diferentes. Análise do processo. Então vamos lá, resolvi entrar na matéria e vou praticar a perícia dentro dos processos trabalhistas. Então, a primeira coisa é a inicial. Então, é aquela primeira petição em que o trabalhador vai apresentar junto à Justiça do Trabalho, onde ele vai expor os fatos dele, logicamente, as versões dele, alguns documentos de prova, e vai fazer o pedido dele. Então, muita atenção nesse pedido, porque depois a perícia provavelmente vai estar ligado a ele. A contestação traz mais elementos para fazer a perícia, porque são os documentos oficiais da empresa e muitas vezes o trabalhador não teve acesso. Os ASOS, por exemplo, o registro de afastamentos, isso vai aparecer aqui na contestação muitas vezes. Os laudos para mostrar que a empresa controlava o ambiente de trabalho, para ver se o trabalhador estava exposto ou não estava, isso aparece na contestação. Depois dessas duas etapas aparecem os quesitos. Os quesitos, eles são apresentados junto ali, mais ou menos, com a determinação do ato pericial, e isso é feito na ata de audiência. Então, na ata de audiência, o juiz vai falar se ele quer fazer alguma pergunta para o perito e vai determinar que as partes apresentem também aí os seus quesitos. Esses quesitos, obrigatoriamente, o perito tem que responder. Então, você tem que observar quais são essas perguntas e ir atrás aí das respostas durante o exame técnico. Muito cuidado. Tem pergunta que não é para responder, porque não tem nada a ver com o objeto do processo. O tal do Ctrl+C, Ctrl+V, às vezes é praticado pelos profissionais de direito, pelas partes, e vai trazer perguntas que não tem nada a ver. Você pode dizer, não pertinente ao pedido aqui do juiz, não vou responder essa questão, não tem problema nenhum. Na ata da audiência, muita atenção, porque ali o juiz vai determinar qual é o exame pericial que você tem que fazer.
Se é um exame de insalubridade, não me interessa a questão médica, por exemplo, dos exames ocupacionais. Se é um exame de acidente de trabalho, de doença de trabalho, se tem CIPA ou não tem CIPA, são perguntas que não são pertinentes. Então, muita atenção na conclusão que o juiz encomenda para o perito. Você não vai perder tempo analisando uma periculosidade se o juiz pediu para você fazer uma análise de insalubridade. Isso é uma coisa que acontece bastante. Vencidas essas etapas, você como perito faz o agendamento e vai para o exame pericial. Existem algumas diferenças entre os exames periciais. O exame pericial de doença ocupacional normalmente vai acontecer no consultório que o perito médico determinar. Ele tem por opção também utilizar a sala de perícias do Tribunal do Trabalho, se ela existir na comarca que você vai trabalhar. Nós estamos falando aqui de Curitiba, né, aqui da sede da Escola de Medicina e de Saúde da Universidade Federal do Paraná. Aqui em Curitiba nós temos a sala de perícias no Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. Então vale consultar, se for interessante para o perito fazer lá o seu ato pericial, não tem problema nenhum. Mas normalmente ele vai marcar no seu consultório. É mais confortável, portanto, a perícia médica para você fazer um planejamento e ter um bom rendimento, até de número de perícias executadas e tudo mais, porque o perito fica no seu consultório e o trabalhador vem até o consultório para fazer o exame pericial. No caso das perícias de insalubridade e periculosidade e também a perícia ergonômica, não, o perito vai ter que fazer o quê? Se deslocar até o local de trabalho do autor do processo, e às vezes esse local pode ser distante, pode ser um outro município, região metropolitana. Então você gasta com tempo, deslocamento e vai levar seus equipamentos, fazer todo o processo de acesso a uma empresa. Às vezes as indústrias têm os processos de integração, de informação. Você entra num ambiente que não é um ambiente que o perito tem controle, como é o caso do consultório médico. Lá você tem os trabalhadores fazendo diversas atividades, você tem a questão do RH interagindo, o rádio da pessoa que está acompanhando, tocando, pedindo alguma coisa. Então são variáveis externas que o perito vai ter que ter uma certa administração pessoal para não atrapalhar no trabalho pericial, que ao contrário do consultório ele tem todo o controle do ambiente. Na insalubridade, NR15, vocês podem dar uma olhada já nos anexos da NR15, os diversos tipos de insalubridade que ali acontecem. Lembro que nós estamos no ano de 2020, agora no mês de abril, todos esses anexos e essas NRs estão passando por revisões, algumas já interferindo na questão do adicional de insalubridade e periculosidade. A periculosidade, mesma coisa, NR16. Antes nós tínhamos uma legislação paralela dos eletricitários, de radiação, agora está tudo dentro da NR, está mais fácil de estudar. Então, NR15 e NR16 atualizadas, com seus anexos, já podem ser aí observados pelos doutores. Mas vejam que só a NR16 não esgota. Às vezes vai precisar dar uma olhadinha na NR19, NR20, porque quando você fala de inflamável, a definição de inflamável, de cuidado de inflamável, está lá na NR20, do explosivo também, da NR19 e NR20. A NR10 de eletricidade. Então, às vezes, vai ter periculosidade determinada na NR16, caso não se cumpra o que está determinado na NR10. Você tem que dar uma olhada na NR10 também. Então, esses documentos, eles interagem, eles conversam entre eles, mas já fica aqui, como uma prévia para as nossas aulas, que os senhores conheçam os anexos da NR15 e os anexos da NR16. São eles aí a nossa raiz, são eles o nosso eixo para poder estar estudando toda essa matéria. Tem uma perícia que é um pouquinho mais complicada do que essas, que não são tão exatas, que é a perícia de ergonomia. Essa está na NR17, existem lá alguns teores de ergonomia, mas o conhecimento médico é muito importante. O engenheiro, às vezes, tem dificuldade, ele tem uma visão mais mecânica de processo e não da fisiologia dos trabalhadores. Então, a perícia ergonômica, quando feita pelo médico, ela ajuda muito mais. Mas você tem que conhecer a NR17 também para não virar um tratado, para você manter o foco ali daquela condição e conseguir fazer um laudo conclusivo para a perícia. Lembro que a perícia é uma visita, você não vai poder fazer um estudo de um mês dentro da empresa, então você tem que ter uma certa habilidade para utilizar isso aí. Feito esse estudo, feita a visita ou feito o exame no seu consultório, laudo pericial. As suas conclusões vão estar lá. Nesse laudo pericial, você apresenta a forma que foi feito o seu estudo pericial e a conclusão que você chegou, sempre como tabela a NR15 e a NR16. Você não decide se o trabalhador tem ou não tem direito. Você vai dizer o quê? Se enquadra ou não enquadra no que a norma fala.
O direito é determinado pelo juiz. Não queira dar a conclusão pelo juiz que ele não vai gostar muito. Se alguém não concordar com o seu laudo e quiser alguma explicação complementar, vem os quesitos complementares após, é a última etapa, e daí você vai fazer as suas respostas defendendo o seu laudo ou até mudando de opinião caso o quesito traga isso. Enfim, deixo algumas recomendações aí para os colegas, né? Além do estudo. Sempre quando você fala em perícia trabalhista ligada à saúde e segurança do trabalhador, atenção ao que é pedido na ata, não aumente o teu trabalho. Segundo, cuidado nos horários de agendamento, né? Então, se é o seu consultório, ok, você tem domínio. Quando é fora, veja se não é um feriado naquele município, veja o horário que a empresa trabalha. Logicamente, se a empresa começa o expediente lá 7h40 da manhã, não marque a perícia 7h40 da manhã, porque as pessoas não chegaram no posto de trabalho, não se organizaram para lhe atender, isso vai tomar um chá de portaria, se duvidar lá, até o pessoal poder se organizar. Né? Postura, condução, você vai encontrar um médico colega de turma, você vai encontrar um parceiro de trabalho, alguém que já escreveu um artigo com você, e a gente começa a repetir os personagens. Né? Então, cuidado de chegar, abraçar, como é que você está, vamos nos ver lá no pôquer, depois à noite. Não, né? Você tem partes envolvidas, tem trabalhadores ali, mantém uma certa conduta mais séria. Depois conversam, respeito às partes, né? Foco no objetivo, então você não é um auditor fiscal do Ministério da Economia lá visitando a empresa, tem CIPA, não. Você vê insalubridade, vê o que você quer ver daquela insalubridade no posto de trabalho e pronto. Né? Aquele perito que passa o dia na empresa, almoça na empresa, faz um estudo, não cabe hoje em dia. E você nem é pago para isso, o valor da perícia não vai te pagar tudo isso. Então foco no objetivo. Muito cuidado na exposição às redes sociais com posições políticas ligadas ao trabalho. Né? Isso pode ser, inclusive, trazido aos autos. Então, o assistente técnico pericial, ele quer saber quem é o perito. Ele vai entrar no teu LinkedIn, vai entrar no teu Facebook, vai saber que time você torce, se você colocar lá, teu hobby. A sua vida é um livro aberto quando você é um personagem de processo. Muito cuidado com isso. E, como eu já falei, conclusão técnica, não de direito. O do direito é do juiz. Bom, tá aí, né? Falei bastante, foram 15 minutos aí de várias dicas, já, e várias colocações. Desejo tudo de bom, agradeço pelo tempo e atenção dos doutores e em breve nos encontramos na sala de aula para poder desmontar toda essa questão aqui de uma forma mais clara e tranquila. Um abraço e até breve.